A graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Nós vamos começar o nosso culto e eu quero convidar você a estar orando conosco, chamando aí quem está na sua casa para cultuar juntamente conosco, que você possa cantar os louvores, orar, que possa meditar na palavra juntamente conosco, mais uma vez essa noite. Amém. Antes de nós orarmos, envia aí o seu aviãozinho para os irmãos da igreja, dá uma lembrada lá. Eu coloquei no grupo da igreja, mas as pessoas se distraem, né? Na TV, no celular. Manda um aviãozinho aí, vai lá no grupo da igreja, dá uma lembrada para o povo vir para o culto. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Amém, Jesus. Pois sabemos que não existe nenhum Deus tão amoroso quanto a ti. Apesar de sermos, Senhor, homens que não têm a mesma glória, a mesma majestade, nem o mesmo nível, Senhor, de ti aí no céu, nós podemos nos apropriar através de Jesus e através do sacrifício dele na cruz e sentir, Senhor, a habitação do teu Espírito, sentirmos morada do teu Santo Espírito, Pai. E por isso faz de nós vasos de barro alguma coisa, Senhor, pois sabemos que a glória não é nossa, é sempre tua. E és tu, Senhor, digno de honra, de glória e de louvor. Nós queremos nessa noite mais uma vez render a ti louvores, render a ti glórias, que os nossos cânticos, que a nossa palavra, que a nossa meditação essa noite seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. É no nome do teu Filho amado, Senhor, que nós oramos e entregamos, Senhor. Receba como incenso suave as tuas narinas, tudo que vamos fazer. Que nesse tempo, Senhor, nós aqui de casa e a tua noiva, a tua igreja lá da casa deles possam, Senhor, estar juntos, estarmos Amém, juntos. Senhor, em nome de Jesus. Em um só corpo. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor. Você já mandou o lembretezinho para os irmãos da igreja? Então faça isso enquanto nós estivermos cantando. Em nome de Jesus. Você que é líder, coloca lá no grupo da liderança. Você que é mulher, no grupo das mulheres. Manda, se você está vendo aí que aquele irmão, aquela irmã que está sempre no Instagram, manda o aviãozinho. Chama os irmãos para estarmos aqui cultuando juntos. Vamos adorar. Vamos cantar ao Senhor, que Ele nos use. E se houver algum caminho mau, algum caminho errado nos nossos corações, na nossa mente, que Ele possa tratar, curar, salvar. Sonda-nos, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira
maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado na maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado na maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Que Ele possa nos usar, né? Em todo tempo, em toda oportunidade que tiver, seja num ponto de ônibus, seja no nosso trabalho, seja no colocar o lixo para fora, né? De repente não conversar com algum vizinho, em alguma coisa com outras pessoas, que Ele possa nos usar e essa graça que nos invadiu, essa graça que nos alcançou, possa ser um referencial nas nossas vidas e alcançar outras vidas. Amém. Através do nosso testemunho, através da nossa fala, através do nosso pensamento, que possamos fazer diferença na vida dos outros. E que, na verdade, que não seja nós, que seja o reflexo dessa glória, o reflexo desse amor, o reflexo dessa unção que cativa, né? Que sejamos mesmo ponte, farol, amém, flecha para a glória dele, que tudo é para ele, por amém, ele e para ele. Amém, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos na semana de aniversário, né, da igreja, no mês de aniversário da igreja. Domingo nós teremos o nosso culto de gratidão a Deus pelos 45 anos da nossa igreja. Ontem, no clamor, nós estivemos agradecendo a Deus por esse tempo, bendizendo o nome do Senhor por esse tempo. E no domingo, né, mesmo que a gente não possa
fazer aquela celebração, né, com um jantar no final que a gente sempre tem feito, né, nos últimos anos na nossa igreja. Nós temos que ter o distanciamento, nós estaremos dando graças a Deus, nós estaremos agradecendo ao Senhor por mais um ano da nossa igreja e pedindo a Deus que, assim como eu orei ontem, nós estamos nos 45 anos. Uma mulher de 45 anos, ela é considerada uma mulher cujo ventre é tardio para gerar, né? Mas nós não vivemos pelo que a fisiologia diz, pelo que a medicina diz. Nós vivemos por aquilo que a medicina do céu fala a nosso respeito. Porque o nosso Deus é o Deus de cura, é o Deus de milagre, é o Deus que faz Sara ter um filho aos 90 anos, que visita Sara na sua velhice, visita Abraão na sua velhice, na sua impotência, e traz um milagre sobre aquela família, gerando através de Abraão e de Sara, porque a Bíblia diz que através da postura de fé e não das circunstâncias de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Então a igreja, ela é gerada através daquela semente de fé de Abraão, mesmo em meio às dificuldades, às circunstâncias impossíveis. Ele deu o primeiro passo para gerar um povo que anda por fé e não por vista. Então ontem eu orei pedindo ao Senhor que nos dê como igreja um ventre fértil, que esse tempo possa ser um tempo de gerar filhos e filhas para o Senhor, gerar ovelhinhas preciosas para o reino de Deus. Que esse seja o presente que a Igreja Batista Betel deseje para esse tempo, né? Amém. Nós desejamos curas, nós desejamos várias bênçãos de Deus para o seu povo ali, mas sobretudo que nós sejamos geradores de vida, que nós sejamos um ventre fértil para que o Espírito Santo possa gerar em nós milagres, né? Novas vidas libertas, salvas, transformadas para a glória do nome do Senhor. Então nós queremos lembrar você, não falte o culto no domingo. Amanhã abre a lista no grupo da igreja, coloque lá o teu nome, da sua família, não falte, seja grato a Deus, não deixe as circunstâncias roubarem você do lugar de gratidão, né? 10 leprosos foram curados, mas só um voltou para o lugar da gratidão. O lugar do milagre muitas pessoas querem viver, o lugar do milagre muitas pessoas querem pisar, mas o lugar da gratidão é o lugar daquele que alegra o coração do Senhor. O lugar da gratidão é o lugar daquele que toca o coração do Senhor e que não só é tocado por ele. Então que você pise nesse lugar, no lugar da gratidão. Em nome de Jesus, coloque lá o teu nome, pense também, já vá pensando, já vá orando em alguém que não vive o amor de Jesus ou está afastado dos caminhos do Senhor, ou uma família que precisa de restauração da parte de Deus, e convide para esse culto. Nós temos os 2 horários. O horário das 19 horas é um horário que enche mais rápido, mas tem um horário de 17h30. Convide alguém para estar conosco, coloque lá o nome do seu convidado, da sua convidada. Não fique convidando pessoas que são de outra igreja para faltar o culto deles e vir na nossa, não. Né, amor? Em nome de Jesus. Se as pessoas têm as suas igrejas, a não ser que esteja na cidade visitando, né, a sua família, aí traz. Mas peça a Deus para direcionar o teu coração para chamar alguém que precisa, né? Precisa de um aprisco, precisa de um rebanho, precisa do pastor Jesus, precisa ser encontrado pelo amor de Deus, precisa viver um novo tempo da parte de Deus. Em nome de Jesus, deixa o seu coração ser dilatado em amor e ser direcionado pelo Espírito Santo para que você faça esse convite para o domingo. Em nome de Jesus. O pastor Davi estará pregando domingo, trazendo a mensagem nos 2 cultos, né, amor? Nos 2 cultos. Então, nós teremos a ministração da palavra, nós teremos louvores, nós vamos celebrar o Senhor e derramar a nossa vida em gratidão diante do Senhor. Amém? Então, fica essa orientação aí, essa palavra para o teu coração, e você tem de hoje até sábado, enquanto a lista está aberta, para se permitir ser usado por Deus para trazer alguém, para gerar alguém no Espírito, em nome de Jesus. Amém? Lembrando que a lista do primeiro culto, ela geralmente a gente coloca no grupo da melhor idade.
Então, se você não tem acesso, acesso ao grupo, entre em contato com a Rebeca, entre em contato com a Ruana. Os líderes. Né? Entre em contato com os líderes e fala com os líderes para que eles possam estar direcionando o seu nome para o primeiro culto das 17h30. E o outro culto das 19 horas é o culto que a gente coloca a listagem na igreja, e é o grupo da igreja mais para isso mesmo, para colocar a listagem, para ter informações dos pastores. É isso que a gente faz. Uma observação interessante, amor, que eu não sei se você chegou a pesquisar: 45 anos são bodas de rubi. Ai, de rubi é bonitinho, porque a Bíblia fala que a mulher é mais preciosa do que os rubis. Amém. Eu não pesquisei, não. Tem gente que fala que de 40 que é de rubi e de 45 é esmeralda, mas na verdade não, é o contrário. De 45 é rubi. Então assim, estamos nas bodas de rubi. Glória a Deus por isso. Nós vamos fazer 45 anos, bodas de rubi. É igual a mim, mas tem 45 anos. Seria muito bom que os irmãos que estivessem na igreja possam estar, se congratulando conosco, tanto no primeiro culto quanto no segundo culto, sabendo que é motivo de gratidão. Gratidão ao Senhor. Amém. A igreja não consegue fazer nada sozinho, os pastores não conseguem fazer nada sozinhos, os líderes não conseguem fazer nada sozinhos. Nós somos um corpo. Amém. Todos glória a Deus. Ovelhas do Supremo Pastor, do Senhor Jesus. E para isso, para tanto, ele deixou os pastores para tomar conta, para zelar, para cuidar, para orientar, né? Amém. E essa semana a gente tem mais uma atividade também. Depois de 2 meses... 2 meses, né? 2 meses do projeto Amigas de Deus de Corpo e Alma. Porque esse projeto, assim, a gente tem se incentivado, se apoiado. Foi antes da pandemia ou depois? Foi depois da pandemia, foi agora, amor. Setembro que a gente começou. A gente ia começar antes da pandemia, mas aí começou a pandemia, a gente não conseguiu, porque nós íamos fazer os exercícios na igreja, né? A gente ia fazer tudo lá presencialmente, todas juntas. Mas aí veio a pandemia, o projeto foi adiado e a gente viu que a pandemia era muito maior do que o tempo que a gente estava imaginando. E começamos o projeto no grupo de WhatsApp que nós montamos. E a gente ali, cada uma faz o exercício do jeito que pode, a dieta do jeito que pode, né? Tem o auxílio dos seus nutricionistas, né? As suas academias, algumas fazem em casa mesmo, outras não fazem exercício em academia, mas faz caminhada. E nós estamos só nos apoiando ali no grupo. Mas vai ser o nosso primeiro encontro, sexta-feira, às 15 horas, nós teremos uma tarde de cuidados. Então vai ser uma tarde especial. Por quê? Porque são 2 meses só falando do que não comer, pegando no pé da outra e às vezes vivendo a frustração. Porque uma das coisas que eu acho que a maioria das mulheres percebeu, a dificuldade de perder peso depois dessa pandemia. Parece que o organismo entrou num estado assim de dificuldade. É porque as mulheres perceberam isso, porque os homens nem percebeu nada, porque não fez nada, não está fazendo nada. Mas Deus vai alcançar os homens ainda com o projeto. Mas a gente percebeu, assim, pelo menos a grande maioria relatou isso, a dificuldade de perder peso. Então, a gente enfrenta a frustração, a gente percebe que às vezes as mulheres ficam desanimadas ali no grupo, aí sempre tem que ter uma para animar, para vir dar uma palavra. E não é só isso, eu tenho orado, você tem orado todas as terças e sextas pelo projeto. Eu tenho colocado essas mulheres diante de Deus todos os dias, sabe? Porque cada uma tem uma limitação, se não é na saúde, é emocional ou espiritual. Então, sexta-feira nós vamos nos encontrar e a gente vai ter ali uma aula de automaquiagem. Nós estamos providenciando presentinhos para todas as mulheres que estão ativas no grupo. São mimos, né, gente? Nada caro, nada de outro mundo, mas são carinhos de Deus, assim. E o pessoal da equipe da Mary Kay vai estar conosco, vai nos ajudar a nos maquiar,
A gente já ganhou algumas coisas que a gente vai sortear, alguns presentinhos. E tem também algumas coisas que vão ser sorteadas para mulheres. Eu ainda estou pensando se eu vou colocar no sorteio ou se eu vou colocar um desafio. Por exemplo, a gente ganhou, a Fernanda conseguiu uma sessão de fotos com uma fotógrafa. Olha que chique. Tô contando aqui, tô dando um spoiler para já começar a dar um incentivo. A Fernanda conseguiu com uma profissional, amiga dela, uma sessão de fotos, um ensaio, né, que fala, ensaio fotográfico. Nunca fiz isso, não sei como é que funciona esse trem, mas diz que é um negócio legal, que é uma coisa chique. E talvez eu coloque esse ensaio para a mulher que conseguir perder mais peso proporcionalmente, né? Não mais peso assim, 10 quilos, 20 quilos, mas proporcional ao seu peso e ao objetivo que ela tem de perda de peso. Então, eu tô pensando ainda como é que nós vamos fazer. Vou conversar ainda com algumas mulheres que têm me ajudado a organizar sexta-feira. Então, mas não é só isso, sabe? É isso que eu queria falar com as mulheres que estão aí ao vivo hoje. Esse grupo não é só para isso, não é só para eu perder uma gordurinha, sabe? Pegar o meu muque que tá caído aqui embaixo, botar aqui em cima, voltar ele pro lugar, não é só para isso. A nossa visão precisa estar para além disso. Já tem uns quase 2 anos, e eu tinha comentado isso só com a Rebeca, eu acho, né? Pelo fato dela ser psicóloga e de nos sentirmos desafiadas a cuidar melhor de mulheres da comunidade. De fazer um trabalho com relação a mulheres que sofrem violência. Mas, às vezes, tentar tratar desse assunto de forma direta cria uma certa dificuldade, porque as mulheres acham que violência é só apanhar, né? É só levar um soco, um tapa, um empurrão, e não é. E nós já começamos a pincelar esse assunto nos encontros das mulheres, falando sobre abuso, né? O que é o abuso, a mulher que passa por abuso, ou homens também, né? Mas no nosso caso, o grupo e o projeto é para as mulheres. Nós queremos que esse grupo seja um grupo em que seja fomentado na nossa mente a ideia de autocuidado físico, emocional e espiritual. Mas para gerar mulheres com esse cuidado, isso precisa ser gerado em nós. Porque senão nós vamos gerar mulheres com problemas como nós temos, né? Nem sempre nós transmitimos aquilo que a nossa genética tem para os nossos filhos, mas há uma propensão muito grande de transmitir aquilo que são os marcadores genéticos nossos. E espiritualmente não é diferente. Às vezes nós desejamos gerar filhas em Deus, né, novas vidas em Deus, mas se nós gerarmos sem termos a consciência desse cuidado pleno, integral em nós, nós vamos gerar filhas com DNA, com a genética espiritual também já comprometida. Então esse grupo é muito mais do que não comer pizza demais ou macarrão demais e ficar levantando peso ou fazendo caminhada ou alguma coisa assim. E eu tenho orado muito para que Deus, sabe, atinja com força o coração das mulheres que estão nesse grupo, as mulheres que são da nossa igreja, que são desse grupo, para que elas recebam esclarecimento da parte de Deus sobre esse projeto, sabe? Que se desprendam das suas fragilidades, coloquem as fragilidades diante de Deus mesmo e deixe Deus fazer como fez com Jacó. Transforme de uma maneira tão poderosa que elas sejam geradoras de vidas, de novas mulheres, sabe? Ao invés de nós olharmos para o lado e começarmos a enxergar amigas ou familiares, né? Mulheres da nossa família que sofrem, que têm dores, e sentir pena delas, ou sentir até o peso e tentar conversar, nós vamos gerar vida nelas, porque nós entendemos a missão de Deus para a nossa vida, porque nós entendemos o que Deus quer para a nossa vida através desse projeto. Então, desde que eu estava na UF, isso tem sido gerado no meu coração e eu tenho orado há muito tempo, conversei com a Rebeca algumas vezes sobre isso, pincelamos, né, por cima esse desejo, mas as coisas precisam ser feitas em Deus. E como o pastor falou, em se tratando de igreja, a gente não faz nada sozinho. A gente não faz nada sozinhos. A gente precisa que o corpo
juntamente trabalhe para que os sonhos de Deus, os propósitos de Deus venham de fato a se tornar realidade. Então, sexta-feira ainda dá tempo. Você que é mulher, que conhece alguma mulher que precisa de um grupo de suporte, de apoio físico, emocional e espiritual, abra o teu coração e se permita ser usada por Deus. E sábado tem o Encontro dos Homens, né? Às 19 horas, a cada 15 dias, tem sido o Encontro dos Homens. Os jovens estarão indo ali na ilha, naquele espaço novo que foi inaugurado, né? Tem ali árvores, tem parque, tem algumas coisas diferentes ali. A juventude estará indo à tarde. Então, assim, apesar da pandemia, a nossa igreja está ativa, graças a Deus. Ó, vocês parem de rir de mim aí, hein? Bianca e Vitorinha. Mas eles estão rindo de mim. Tô fazendo isso. Coisa feia. Coisa feia. Olha. Você sabe o sinal de uma mulher falando para outra ou falando para os outros que está sofrendo violência, mas não pode gritar, não pode falar nada? Acho que sabem, né, gente? A marca que faz um X assim na mão? Faz assim, né? Aí você pega o polegar e você vira para dentro, assim. Sim, eu não sabia, eu sei. E faz assim, ó. Isso é sinal de que eu tô sendo abusada, sofrendo violência, pedindo socorro. É mesmo? Olha aí, vamos aprender. Você que tá aí do outro lado, você sabia disso? Eu vi as mulheres fazendo propaganda com batom, né? Às vezes na farmácia, pega um batom vermelho e coloca um X na mão. E na hora que vai pagar, né? Às vezes a mulher não tem como pedir socorro e ela se expressa com isso. Mas esse da mão eu não sabia. Interessante. Enquanto tá falando, né? Porque é um gesto mais usual, em teoria, para pedir ajuda. Então, eu não sei qual foi a organização que fez isso, mas é um gesto, já vi alguns comerciais faz assim. No próprio, na própria internet. E a outra pessoa tem que estar atenta também e saber, né? Para vai identificar. saber, porque tá fazendo com a mão, né? Ela põe o polegar para dentro e fecha. Então significa dizer que ela está sofrendo abuso, está sofrendo e está precisando de ajuda naquele momento. É muito interessante. Teve um caso que aconteceu nos Estados Unidos, que uma mulher chegou num mercado para comprar, para comprar alguma coisa, e na hora que ela foi passar no caixa, ela escreveu um pedido de socorro no guardanapo. E na hora que estava passando, ela colocou o pedido de socorro. E a atendente do caixa, prontamente ela percebeu, acionou a polícia, e em pouco tempo ela ficou ali no caixa ali e tudo, e em pouco tempo a polícia chegou, e aí descobriram que a mulher estava sendo... o marido, né, o namorado dela, estava mantendo ela em cárcere privado durante muito tempo. E já tinha quase um mês que ela não saía, estava sendo espancada, estava sendo machucada, e entre várias outras, né, violências que ela estava sofrendo, psicológicas e tudo. E aí a polícia entrou em ação, prendeu, foi lá na casa onde ela estava sendo privada, devolveu ela para a família dela e a maior prisão, amor, na verdade, e aí entra a parte psicológica, né? É na mente. É na mente, porque muitas vezes a mulher, ela até consegue sair, mas às vezes volta para o lugar da agressão. Porque o primeiro lugar que se estabelece a agressão na vida de alguém é na mente. Porque para você agredir o físico é fácil, né? Às vezes a mulher nem espera e levou um empurrão, um soco, alguma coisa assim, um tapa. E o físico, ele e ela leva, marca, né? Mas ela leva aquele susto ali e às vezes consegue reagir, se é uma mulher de reação rápida. Mas geralmente não é assim que se constrói a violência. A violência, ela se estabelece na mente. Então, trabalhar com mulheres em violência, né, que vivem nesse estado, né, de abuso, é um desafio por isso. Porque não é só uma denúncia, não é só tirar a pessoa desse lugar, é tirar a mente da pessoa. E é o lugar, assim, mais difícil. Por isso, tantas mulheres que já tiveram relacionamentos, sejam eles com um marido, com
chefe, com pai, de abuso, tendem a buscar outros relacionamentos e a gerar nesses relacionamentos um outro lugar de abuso. E aí a gente fica, né, escandalizado. Mas como é que abusiva, pode? né? Parece mulher de malandro, gosta de apanhar, gosta de ser maltratada. E não é isso. É exatamente porque o grilhão, a prisão, primeiro é estabelecida na mente. E os abusadores sabem fazer isso com primazia, né? Então a gente precisa ter um aporte da polícia, da família, das pessoas, material, mas também um aporte emocional e espiritual para lidar com isso, para que essa mulher, para que essa criança, essa pessoa, esse homem, seja quem for, né, essa pessoa, ela consiga de fato ser livre, né? Ser livre. Por isso que Jesus disse, olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque Jesus sabia que, ainda que o judeu, por que ele falou isso para os seus conterrâneos, né? Porque eles não eram livres, eles eram escravos de Roma quando Jesus veio. Eles andavam pelas ruas, não tinham uma prisão nas mãos e nos pés, mas havia uma prisão na mente. Havia uma prisão nos sentidos, sabe? Então Jesus disse, olha, vocês estão esperando o Messias que tire vocês dessa prisão, do jugo de Roma, de vocês pagarem impostos e etc, coisas que vocês enxergam com os olhos, mas existe uma prisão dentro de vocês, vocês precisam aprender a ser livres dentro primeiro, para depois saber desfrutar a liberdade externa, porque se vocês adquirem a liberdade externa e não aqui dentro, vocês continuarão se submetendo a novas imposições de escravidão. Amém? Então, que haja eu tenho pedido muito isso a Deus. Deus, ministra o coração das mulheres que estão conosco nesse grupo, porque eu não sou de escrever muito no grupo, de ficar gravando, e eu fico pedindo ao Espírito Santo que ministre ao coração delas aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Que Ele plante uma sementinha também no coração delas, daquilo que Ele tem plantado no meu coração. E que elas tenham ousadia, sabe? Ousadia no Espírito Santo. Para se disporem a viver primeiro e a serem portadoras desse propósito de Deus, em nome de Jesus. Então, aguardamos vocês na sexta-feira, os homens no sábado, os jovens à tarde, na atividade deles, e domingo todos juntos na igreja, em nome de Jesus, para celebrarmos o aniversário da igreja. Eu quero ler um texto aqui para nós caminharmos. Eu coloquei lá, não falte o culto, porque nós temos uma atividade para esses dias, para você. E eu quero ler o texto que nós vamos usar para isso. É o texto que eu já preguei aqui também, de Lucas, capítulo 1, o anúncio do nascimento de Jesus, quando o anjo Gabriel fala com Maria. A partir do verso 26 do capítulo 1 diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, é aqui que eu quero que você preste mais atenção. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Nessa primeira parte da pergunta de Maria. Como se fará isso? Por que
eu falei para você que nós faríamos um exercício e não um sermão, porque eu quero pregar esse sermão aqui na igreja. Não esse domingo, porque esse domingo o pastor Davi, né, o pai do pastor David, estará ministrando no aniversário da igreja. Mas posteriormente eu quero pregar em cima desse texto novamente, debaixo dessa perspectiva. Como se fará isso? Mas eu quero deixar essa pergunta que Maria deixou para o anjo, que talvez seja uma pergunta que constantemente saia do nosso coração. Maria, ela foi visitada pelo anjo Gabriel, né? Quando nós estudamos, há uma compreensão de que Gabriel é um mensageiro de boas novas, e que Miguel é o anjo, né, ou o arcanjo, que vem trazer mensagens de guerra, de peleja, né, de alerta. E o anjo Gabriel visita essa moça, essa mulher, né? Apesar de jovem, ela era uma mulher, porque na cultura judaica, uma mulher adolescente, né, 16, 17, 18 anos, já estava pronta para casar. E ela, sendo noiva, né, ela já era uma moça se transformando numa mulher. E ela é visitada pelo anjo Gabriel. E ao ser visitada pelo anjo, ela recebe uma saudação. O anjo fala para ela assim, olha, lá no versículo 28, e entrando o anjo onde ela estava, ou seja, o anjo entrou na casa dela, ou no quarto, não sei. Ela estava no lugar que era o lugar dela, o lugar da sua rotina, o seu lugar habitual. Sabe, às vezes nós achamos que... Eu já estou pregando, ó. Eu não me aguento, gente. Cadê a atividade? Eu não me aguento. E sem ser nesse domingo agora, no outro domingo já tem a pregação de Maria. Mas eu já estou pregando aqui, meu Deus do céu. Se eu pegar a Bíblia, irmãos, eu começo a pregar. Às vezes o Felipe ou o Dani me perguntava alguma coisa de algum texto da Bíblia, e eu já saía respondendo, já pregando em cima daquele texto. Que a Bíblia é muito viva, né? Ela gera em nós essa vontade. E essa menina, no seu lugar costumeiro, no seu lugar habitual, no seu lugar comum, o anjo entra lá nesse lugar comum, sabe? Eu aprendo com Deus alguma coisa aqui. Que Deus entra para falar conosco nos nossos lugares de rotina, nos nossos lugares habituais, nos nossos lugares comuns, nos nossos lugares do dia a dia. Foi nesse lugar que o anjo foi visitar Maria. E quando ele entra, acontece algo diferente. Não só a presença dele, porque o que o texto diz que chamou a atenção de Maria não foi só a presença do anjo. Que eu acho que não era uma coisa comum Maria estar recebendo visita de anjo, não. Mas o que chamou a atenção de Maria foi o que o anjo falou. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. O anjo entrou já falando: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras. Ela não se turbou pela presença do anjo, porque ela cria em Deus, ela cria que haviam anjos, ela sabia das histórias dos anjos aparecendo a Abraão, a Isaac, a Jacó, tudo aquilo ela conhecia. O que chamou a atenção de Maria foram as palavras do anjo. O anjo entrou naquele lugar comum e começou a falar palavras incomuns àquela menina. Ele começou a dizer: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu. E o que deixou Maria turbada foram essas palavras. Olha o que o texto está dizendo, não sou eu. Turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Porque ela já tinha ouvido muita coisa dos anjos. Quando os anjos disseram para Sara, para Abraão que teria um filho, quando disseram para Jacó, né, quando o anjo disse para Jacó que ia mudar o nome dele,
Ela conhecia todas aquelas histórias dos seus antepassados. Mas o anjo entra e fala com ela. E fala que ela é abençoada, que ela é bendita, que ela é agraciada. E aquilo deixa essa menina turbada. Isso me faz lembrar de nós. Por quê, pastora? Porque você se lembra que eu falei que o anjo estava no lugar comum, no lugar habitual, no lugar da rotina. E falando com uma menina comum. Ela era de uma cidade simples, de onde não se esperavam vir grandes coisas, né? Ela não era de uma cidade referência, sabe? Tinha até um ditado, né? O que pode sair de bom de Nazaré. O que pode sair de bom de lá? Quando viram que Jesus era de Nazaré, né? Fizeram essa pergunta, pode vir alguma coisa boa de lá? E essa menina é de lá. Ela é uma menina comum, de um lugar comum, de um bairro comum, de uma cidade comum, num lugar comum visitada por uma pessoa em comum, que é o anjo, mas ela recebe palavras que deixam ela turbada. A palavra que sai da parte de Deus através do anjo Gabriel para ela é: salve, agraciada. Eu fico imaginando o prazer de Gabriel de dar essa notícia. De falar com essa menina comum, de estar nesse lugar comum. Um anjo que atravessa, ainda hoje, os ares celestiais, passeia pelo universo. Que já deu tantas boas notícias. Um anjo que foi criado por Deus e já viu tantas grandiosidades e glórias de Deus, né? Assiste diante de Deus. Falar com essa pessoa nesse lugar da sua rotina. Eu preciso pedir ao Espírito Santo que ministre ao nosso coração. Que Ele coloca esses anjos para falar conosco nos nossos lugares habituais, nos lugares da nossa rotina, nos nossos lugares comuns. Sabe, às vezes a gente tem a sensação que a gente precisa estar em algum lugar muito especial, num congresso, com um pastor, com uma pastora, com uma palestrante extraordinária, para recebermos essa fala, essa voz, essa palavra de Deus para nós. Mas eu viro a Bíblia de um lugar para o outro e eu não encontro nenhum suporte bíblico para isso. Todas as vezes que Deus fala de forma tremenda a homens e mulheres foram em lugares comuns, onde Deus manifestou coisas incomuns e extraordinárias. E com a geradora do Filho de Deus não foi diferente. Com a geradora do maior milagre que essa terra presenciou não foi diferente. Com Maria, um nome comum, uma menina comum, namorando um rapaz comum, que estava agora no seu lugar comum, sendo visitada. E quando ele fala isso, o que vem à minha mente é que ela estranha, que ela se turba pelo fato dela não estar acostumada a ouvir isso. Talvez ela até tivesse boas palavras de José, porque a gente sabe que José amava Maria. Talvez ela recebesse boas palavras de José, do seu namorado, do seu noivo, né? Maria, eu te amo. Maria, você é a menina do meu coração, é o meu projeto. Mas eu percebo aqui que o fato de Maria ter essa reação quando ouve as palavras de Gabriel é que ela não tinha o hábito de ser ou de se considerar apreciada, sabe? Agraciada. Agraciada, bendita. E o anjo diz: bendita é entre as mulheres. E ela deve ter pensado: como assim? Por isso ela diz assim, que o texto diz, né, que ela fica turbada com as palavras do anjo. Ela não tinha nem ouvido o restante. Ela não tinha nem ouvido o porquê que ela estava sendo considerada bendita, agraciada.
Ela nem sabia ainda aqui nesse momento do que se tratava, que era para ela gerar o Filho de Deus. O texto diz que ela se turbou, que ela ficou turbada com aquilo que o anjo falou. Sabe, às vezes Deus fala coisas para nós e o fato de nós não olharmos para nós da forma como Deus olha, a gente não reconhece as palavras de Deus para nós. A gente fica turbado. Como assim eu sou abençoada? Como assim eu sou agraciada? Como assim eu sou bendita? Talvez ela não se sentisse assim, não se visse assim, não se enxergasse assim, né? Digna de ser cumprimentada desse jeito. Isso me chamou a atenção. A própria cultura lá, né? A própria cultura do judeu. O anjo era para falar com um homem. Olha só, aqui Deus já está se quebrando barreiras, paradigmas, porque se você perceber, o anjo falou com Abraão. O anjo falou com Jacó, com Elias, né? É com um monte de homem que os anjos vão falando. Na história, poucas mulheres ouviram a voz de Deus direto. Mas como Jesus veio para abrir, inaugurar uma nova aliança, a coisa já começa diferente. O anjo primeiro vai falar com Maria. E depois vai falar com José por causa da preservação de Maria. Não vai falar com José por causa do projeto, do propósito. Vai falar com José para proteger Maria. É interessante isso, né? Ele fala do propósito para Maria e depois vai tratar com José, porque estava numa sociedade patriarcal, numa sociedade em que Maria seria desprezada, humilhada, rejeitada. Então o anjo vai falar com José. Ultra machista, né? A própria oração do judeu é: obrigado, Senhor, por não ter nascido mulher e cachorro. Homem, ou ter nascido cachorro, mulher e gentil. É. Então, para nós termos noção do qual impactante é esse anjo entrar na casa dessa moça e falar com ela. E talvez, gente, olha só, nós somos tão terríveis, né? Assim, difíceis de lidar com as coisas divinas, que talvez ela tenha pensado: meu Deus, o anjo veio aqui, vai me chamar a atenção. O que eu fiz? Eu lembro que na Assembleia de Deus, isso é coisa de pentecostal, né, gente? Quando a gente era da Assembleia de Deus na nossa juventude, né? Porque nós somos batistas desde os 21 anos. Quando alguém era tomado em profecia, a gente já se borrava de medo. Que a gente nunca achava que Deus ia falar uma coisa boa. Você podia até nem estar em pecado, mas você já começava a buscar qual pecado eu estou tendo para o profeta vir falar comigo. Né, amor? Deus tem misericórdia. Eu acho que Maria não era diferente, não. Quando ela viu o anjo, deve ter pensado: ah, meu Deus, o que eu fiz, né? O que eu fiz? Eu estou me guardando, estou tentando fazer tudo certinho, mas na hora a perna treme. E o anjo abre a boca, ele entra já falando. Ele entra já tirando já aquele receio do coração de Maria. Ele entra já dizendo: salve, agraciada. O Senhor é contigo. Acalma o teu coração. Você é bendita entre as mulheres. Aí ela se turba, ela diz: como assim? Como assim? O que é isso? Ela fica turbada. E aí, em seguida, o anjo continua falando e vai dizer: olha, você vai gerar um filho e o nome dele será Jesus, e ele será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E vai soltando tudo. Os planos de Deus. Vai entregando assim para Maria, de uma vez. De uma vez. E aí entra o exercício que eu quero que você faça esses dias. Que nós precisamos fazer, eu preciso. O pastor precisa, os líderes da igreja, você que é ovelha do Senhor, na nossa igreja, você precisa fazer esse exercício. E disse Maria ao anjo: como se fará isso? Olha, até que ela foi corajosa, tá? Se a outra medrosa, ela teria falado:
com medo, nem entendendo nada e tá tudo certo. E ela diz, como se fará isso? E é a pergunta que vem aos nossos corações quando Deus coloca diante de nós um desafio, um propósito, um projeto, quando Deus fala conosco alguma coisa que Ele vai fazer através da nossa vida, através da nossa igreja. Logo vem, mas como se fará isso? E esse como se fará isso de Maria, gente, não era duvidando de que Deus poderia fazer. Era duvidando por causa da sua limitação. E não é assim que a gente age? Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente reage? Como se fará isso? E qual é o exercício então, pastora? Eu quero que esses dias você pense nas coisas que Deus tem dito para a nossa igreja, para a nossa vida, para a tua vida, que Ele quer fazer. E dentro do seu coração tem surgido essa pergunta, mesmo que indiretamente. Mas como se fará isso? Porque ela coloca aqui uma das razões, tá? Ela coloca uma só, ela não coloca nem todas. Ela coloca uma para o anjo. Ela diz assim, mas como se fará isto, visto, olha só, que não conheço o varão? Porque na cabeça dela, para ter um filho, precisa casar, ter relação íntima com o marido para ter um filho. Então ela vai logo naquilo que é a maior impossibilidade. Como se fará isto, visto que eu não conheço o varão, eu sou virgem. E aí eu não quero que você leia as respostas depois, até porque você conhece o texto. Eu quero que você se prenda primeiro nesse exercício de fazer essa pergunta, mas fazer essa pergunta com propósito. Porque muitas vezes nós geramos perguntas dentro de nós para Deus, indagações dentro de nós para Deus, mas sem propósito, só a dúvida pela dúvida, a dúvida pelo medo, a dúvida pelo receio, a dúvida pela fraqueza, pela fragilidade. Mas eu quero que você faça essa pergunta, se faça essa pergunta e faça essa pergunta diante de Deus. Mas como se fará isso? E comece a escrever ou a registrar mentalmente as impossibilidades que existem na tua vida, no teu ministério, do qual você faz parte, sendo líder ou não, e na tua igreja ou na tua família, tá? Então eu quero que você parta do ponto, você primeiro, aí você, para tua família, para o teu ministério, do qual você faz parte na igreja, e para a tua igreja, tá? Quais são as impossibilidades? Maria, ela apresentou a impossibilidade. Ela ficou aqui chocada, turbada com a fala do anjo, mas ela apresentou a impossibilidade, pelo menos uma delas. Aqui atordoou rapidamente o seu coração. Mas como se fará isto, visto que não conheço o varão? Eu quero que você faça esse exercício durante esses dias. Mas, pastora, por que exatamente nesses dias? Por causa do aniversário da igreja. Sabe? Se tem alguma coisa que nós precisamos aprender com a idade, é a ter maturidade. A gente não pode só envelhecer. A gente precisa ter maturidade, adquirir maturidade. E na imaturidade nós só nos apavoramos, nós só perguntamos sem propósito. Na maturidade, nós perguntamos, direcionando essa pergunta a quem pode responder, a quem pode gerar o poder de manifestar o impossível, o sobrenatural nas nossas impossibilidades, tá? Então, a partir de você, sua família, seu ministério e sua igreja. Eu quero que você faça como uma escadinha, porque não adianta você tentar fazer esse exercício aqui e começar, mas a igreja não vai viver o propósito porque o pastor David não é assim, a pastora Raquel não é assada, o ministério de intercessão não é assim assado. Não, não é esse exercício. É a partir de você. Porque você pense bem que Maria fez isso. Maria, o milagre que Maria gerou foi dentro dela. Mas a partir dela trouxe
refrigério para ela, para sua casa, para sua família, para sua cidade, para sua nação, para o mundo. Então precisa ser a partir de você. Ela não falou do governo romano, ela não falou do sacerdote, ela não disse, mas como se fará isso se o sacerdote não me abençoar, se os líderes da minha sinagoga não me aprovarem, ou se a minha família... Não, ela começou nela, visto que eu não conheço varão. Então o exercício é você, sua família, seu ministério e a sua igreja, tá? Esse é o exercício. Você vai, nesses dias, em nome de Jesus, por favor, gastar um tempinho. Isso você não precisa nem estar parado para estar pensando na sua rotina. Você vai orando e pedindo ao Espírito Santo para falar ao teu coração, para trazer mesmo revelação ao teu coração. E você vai guardando. Se você tem dificuldade de guardar mentalmente, vai anotando. Deixa um papel perto, deixa uma caderneta perto na tua bolsa, tá no ônibus, lembrou alguma coisa? As impossibilidades. Para nós apresentarmos com propósito para Deus. Porque nós precisamos ouvir de Deus uma resposta, mas a gente precisa apresentar as nossas impossibilidades. E de maneira proposital, intencional, direcional. Amém? Todo mundo entendeu aí do outro lado? Em nome de Jesus? Todas e todos entenderam? E depois eu quero pedir que todos vocês, líderes que estão aí, e os que virem esse vídeo depois, direcionem os seus liderados a ouvir o culto de hoje, né? A internet é uma bênção nesse sentido. Ah, mas é 1 hora de culto, eu não vou ter esse tempo de ficar vendo o culto todo. Tem lá aquela bolinha que se arrasta para frente assim, ó, já cai logo no exercício. Então, direcione os seus líderes a estar entrando depois no Instagram da igreja. Se Deus quiser, a gente vai salvar daqui a pouco. A entrar no Instagram da igreja e entrar no culto de hoje e compreender. Porque às vezes você vai falar e a pessoa não vai entender tudo que a gente considerou aqui, né? Todo o contexto que nós estamos considerando aqui nesse momento. Então é esse o exercício que nós queremos que você faça. Por isso eu pedi que não faltasse no culto de hoje. Que Deus nos dê ovelhas ainda mais obedientes. Nós sempre damos graças. Se tem uma coisa que eu e o pastor, a gente dá testemunho diante dos outros a respeito da igreja, é que a igreja tem sido obediente, mas nós precisamos de mais obediência. Porque não era para ter 24 pessoas aí, 25 pessoas, né? E tem alguns aí que são visitantes. Era para ter toda a igreja aí, ainda mais com a facilidade de ver o culto pelo celular. Então nós precisamos de uma igreja ainda mais obediente, porque na obediência existe milagre. Quantas vezes eu e o pastor vivemos milagres, não porque estava bom, não porque tudo estava favorável na igreja, mas porque nós tínhamos obediência. E Deus nos honrou, sabe? Às vezes nós obedecemos até quem não tá tão quebrantado assim diante de Deus. Então que Deus dilate o coração da igreja em obediência, porque nós temos procurado dilatar o nosso coração em obediência a Deus, para abençoar a igreja, para viver na igreja nesse tempo todo o favor do Senhor e todo o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, que Ele gere em você e através de você. Porque sabia que você ensina? Você ensina, pastora, mas eu não sou líder. Líder das mulheres é a Ângela e a Rebeca. Elas que tinham que gerar isso. Não. Você é geradora. Você gera obediência ou você gera desobediência. Quando você ouve uma direção do seu pastor, da sua pastora, dos seus líderes, e você age perto de alguém com desdém, você não dá crédito, você não corresponde, você está ensinando a desobediência. Você está gerando isso. Mas quando você corresponde, né, você não deve obedecer. Se algum dia qualquer líder direcionar você para alguma coisa que não é de Deus, para alguma coisa que não é bíblica, aí não obedeça não.
viu? Mas se você está vendo em nós, na nossa vida, o temor a Deus, o tremor a Deus e a palavra para direcionar você, tenha um coração mais obediente, tenha um coração mais fácil, mais acessível, sabe? Eu sei que muitos crentes, principalmente os mais antigos, sofrem marcas, né? E às vezes se fecha, se resguarda, com medo, né? De situações. Mas nós queremos te pedir que você dilate o teu coração ao Espírito do Senhor, porque Ele testifica. É Ele que testifica, não é o pastor que convence, não sou eu que convenço, né? Mas é o Espírito Santo que convence você se nós estamos buscando a direção real de Deus, verdadeira da parte de Deus, para a nossa igreja, para a tua vida. Então, que você possa gerar obediência através da tua vida, da sua forma de reagir à fala pastoral, às direções pastorais, às direções dos seus líderes de ministério, porque nós temos orado por cada líder, nós temos jejuado por cada líder, e eles também têm sido tratados por Deus, para que sejam líderes segundo o coração de Deus, com temor e tremor diante de Deus. Então, em nome de Jesus, viu? Ajude-nos a levar esse exercício a todos os membros da igreja, porque como membros de um corpo, nós precisamos funcionar em sintonia, né, amor? Qualquer coisa que o dedinho mindinho sinta, a cabeça vai sentir, a mão vai sentir, o braço vai sentir. É normal. E precisa trabalhar em conjunto, né? Para realizar algo. Às vezes a gente acha que pegar esse copo de água aqui, ó, e beber, e dar para o pastor, é uma atividade da minha mão e da minha boca. Não. Todo o meu cérebro, os meus músculos corporais tiveram que conjuntamente trabalhar. Sistema nervoso, periférico, sistema nervoso central, para que eu conseguisse pegar o copo e trazer e beber e absorver. Então, em nome de Jesus, que você esteja debaixo dessa direção, dessa obediência e desse chamado, desse propósito. Mas como se fará isso? Essa é a pergunta. Digita aí, mas como se fará isso? E depois você que é líder, digite essa frase com esse versículo, só a parte A, no seu ministério, coloca o link e direciona o seu grupo para o Instagram da igreja, tá bom? Em nome de Jesus, essa é a atividade que nós temos para nós nesse tempo e precisa começar em nós, precisa começar na nossa vida. Então você, sua família, seu ministério, sua igreja. Quais as impossibilidades que você vai falar ao Senhor para ouvir a resposta dele? Amém? O pastor vai orar por nós, vai nos abençoar. Continuem orando, viu? Pelos seus pastores, pelos líderes da igreja, para que Deus nos guarde com o coração nele, para que Deus nos guarde com a mente, com tudo que somos e temos e tudo que ele tem, porque o que somos e temos é tão pouco, é tão pouquinho, né? Tudo que ele tem para a noiva dele através das nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar. Se tiver alguma dúvida, os líderes podem nos perguntar depois. E se você tiver perguntas também, tiver dúvida, mas eu acho que nós tentamos direcionar aqui de uma forma simples, clara, né, compreensível. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer mais essa noite, por mais esse culto. Nós queremos te louvar, nós queremos dizer que tu és tremendo e maravilhoso. Amém, Senhor. Que tu és um Deus que usa pessoas comuns, em lugares comuns, e faz um milagre, Senhor. Um milagre. Amém, Jesus. Maria sabia que ela não poderia. Ela tinha plena convicção, ela era uma virgem. E como que ela conceberia do Filho do Altíssimo, do Emanuel, do Deus conosco? E eu sei que tu tens projetos, Senhor, para a Igreja Batista Betel. Tem projetos para as nossas famílias, tem projetos para as nossas vidas. Jesus, Pai. E, Senhor, eu quero te pedir, em nome de Jesus,
que isso possa reverberar dentro do nosso ser, que isso possa reverberar dentro do nosso espírito, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, do nosso entendimento. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Que, Senhor, Tu és a razão. A pergunta é uma pergunta simples. Como se fará isso? Amém, Jesus. Olhando para dentro de mim. Como se fará isso? Glória Olhando a Deus. para dentro da minha família. Como se fará isso? Olhando para dentro do meu ministério, Senhor. E como se fará isso? Olhando para dentro da minha igreja. Oh, Deus. Pai, que possamos ser iluminados pelo Teu Em Santo nome de Espírito. Jesus, Espírito E que Santo, possamos, Senhor, ouvir a voz do Teu Santo Espírito. corresponde. Que o nosso Em coração nome de seja, Jesus. Senhor, usado de tal forma a ser sensível à voz do Teu Santo Espírito. Amém, Senhor, em nome de Que Jesus. possamos ter essa resposta vinda Oh, de Ti. Deus, envia-nos É a os oração teus que Te anjos, fazemos. Senhor, Guarda-nos, livra-nos mais uma vez. em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. As mulheres, sexta-feira, hein, gente? Ânimo aí. Orem, ainda dá tempo de você chamar a Juliana. Ela ainda estava em dúvida, moça, se ia poder ir por causa do Glaucinho, né? Para ficar com as crianças. Mas ela convidou uma amiga e a amiga deu resposta que vai. Aí eu falei com ela, pois é, Juliana, agora você vai ter que entrar e se tornar ativa no grupo para ser suporte para essa amiga. E essa amiga precisa perder peso e tem dificuldade, tem um trabalho assim muito intenso e não tem muito tempo. Amém. Só que ela não quer fazer a bariátrica, né? Mas aí ela já está debaixo das minhas orações, né? Já coloquei lá no grupo do projeto. Então, abra o teu coração, deixa Deus te usar. Às vezes nós olhamos tantas pessoas ao nosso redor. Ah, pastora, mas é só a pessoa que está gordinha que pode entrar? Não, gente. Tem pessoas ali que estão no peso ideal. E agora, peso ideal também é muito relativo. Porque para minha altura e para minha idade, eu estou no peso ideal. Mas a minha musculatura está toda fraca, né? A disposição. Então, não é só para emagrecer. É muita coisa para cuidar aquilo que eu tenho dito, para cuidar melhor da minha família, do meu ministério, da minha igreja. Eu preciso estar cuidada. A pregação de domingo passado foi sobre isso, né? O pastor pregou às 17h30, eu preguei às 19 horas. Infelizmente, o culto das 19 horas não deu para salvar, porque o celular descarregou no finalzinho do culto. Mas a palavra direcionada para nós foi essa: nos cuidar para saber cuidar dos outros. Então, o grupo é para isso, é para mulheres que querem viver o propósito de Deus, planos de Deus, e levar o propósito de Deus a mais mulheres. E através do autocuidado. E da inspiração, né? Do suporte a outras mulheres. Então, deixa Deus te usar. Amém? Deus abençoe, nós amamos vocês. Em nome de Jesus. Amor, a gente tem que aprender a fazer um coração bonito. Porque, amor, faz assim. Levanta o dedo. Jeová da peleja, que luta. É porque eu acho que fica mais assim. bonitinho assim. Faz a outra mão. Como? A sua de lá. Uai. Ah, ficou melhor. Ou não? Ficou, gente. Uma hora a gente consegue. Deus abençoe, amamos vocês. Gente quer treinar. Olha, os visitantes aí, um beijo em vocês, bonitinho. tá, gente? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe, tá, gente? Um abraço em todos. Aqui fecha.